Então, nessa ação penal 503, 52, 63, 15, depoimento da senhora ex-presidente Dilma Wanda Rousseff. Senhora ex-presidente, a senhora foi chamada como testemunha nesse processo, na condição de testemunha. Excelência, o Ministério Público tem interesse em consignar contradita antes do compromisso. Contradita da testemunha? Isso, senhor. Qual seria a questão? Excelência, o MPF quer considerar contradita porque a testemunha possui potencial interesse na demanda, já que ela indicou o Ademir Bendini para presidente da Petrobras, e as provas que surgiram na instrução dessa ação penal podem eventualmente ter relação com a atuação do depoente. Além disso, a depoente já fez declarações públicas atacando a denominada Operação Lava Jato, inclusive relatando supostos interesses escusos nas investigações. Há então excelência suspeita de parcialidade e isso deve ser valorado oportunamente. Diante disso, o MPF requer também que as testemunhas sejam informadas expressamente que possui direito ao silêncio caso suas respostas venham a ter caráter autoincriminatório. Alguma questão dos defensores? Não. Eu vou registrar. Tem? Sim, excelência. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Não estão presentes as hipóteses legais da contradita. A defesa requer, por esse motivo, seu indeferimento e que a testemunha seja devidamente compromissada. Certo. Ficar registrada a contradita apenas no registro dos autos, mas não me consta aqui que a testemunha em questão tem algum interesse pessoal nessa demanda específica, não é parte nem acusado de qualquer fato perante esse juízo. Então, fica apenas registrada a contradita, mas vai ser tomado o compromisso da testemunha de ser ouvida sobre o compromisso de dizer a verdade. Pois bem, então retomando, senhora ex-presidente, a senhora foi chamada nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, a senhora ex-presidente tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as questões que lhe forem feitas, certo? Certo. Senhora ex-presidente, eu vou lhe advertir apenas por força do que diz a nossa legislação processual, que se a senhora ex-presidente faltar com a verdade, a senhora fica sujeita a um processo criminal, certo? Certo. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui à defesa do senhor Ademir Bendini, que arrolou a senhora ex-presidente como testemunha. Considerando a condição da depoente, eu peço aqui, faço apenas a lembrança, que seja reportado a ela da forma apropriada, certo? Com a senhora ex-presidente ou excelência, como preferirem. Bom dia. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença da senhora e perguntar se a senhora está me ouvindo bem. Perfeitamente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu começo aqui as minhas perguntas pelo processo de indicação do senhor Bendini à presidência da Petrobras. O senhor Bendini foi indicado e aprovado formalmente pela presidência, pelo Conselho da Petrobras, no dia 6 de fevereiro de 2015. Gostaria de saber se Vossa Excelência sabe informar, ainda que aproximadamente, quando é que o senhor Bendini ficou sabendo da sua indicação à presidência da Petrobras? Eu não sei a data precisa, mas eu posso relatar as condições nas quais ele foi convidado. Por 3 vezes, ou talvez 4, a doutora Maria da Graça Foster, que era presidente da Petrobras, por várias razões, principalmente porque o conjunto da diretoria queria se afastar, colocou seu cargo à disposição. Por 3 vezes eu a demovi. Na última vez, eu não consegui demovê-la se afastar, porque a razão que ela alegava era que os demais se afastariam. E para mim era importante que a Graça Foster continuasse na diretoria, conduzindo a Petrobras como ela estava conduzindo, do meu ponto de vista, no rumo correto. Então, num determinado fim de semana, eu não lembro precisamente a data, ela, em definitivo, me disse que se afastaria. E que tinha, portanto, me pedia que eu tomasse a providência, porque a Petrobras, como sendo
uma empresa da importância que é, ela não podia ficar sem direção, porque não só a Graça Forster se afastaria, mas também mais diretores da Petrobras se afastariam também. Então, isso me foi comunicado e eu sei que no prazo mais exíguo possível, eu acredito que dentro de uma mesma semana, eu convidei o Dr. Bendini e também convidei também o Dr. Ivan, como o Dr. Bendini como presidente, o Dr. Ivan como diretor financeiro, e na sequência eles tomaram posse como conselheiros, né, e depois foram ratificados pela Assembleia. Perfeito. Foi num prazo bastante exíguo esse processo. Perfeito. Isso está perfeitamente documentado, se eu não me equivoco, pela imprensa. Perfeito. A data formal que o senhor Bendini assumiu a presidência é 6 de fevereiro, que é uma sexta-feira. Então, pelo que eu entendi, a indicação dele foi feita no curso desta mesma semana. Foi tudo, porque não era importante que não houvesse vacância. Uma vacância porque afetaria não só as ações da empresa, mas afetaria a avaliação da empresa. Então, nós tomamos essa medida o mais rápido possível. E, justamente, eu escolhi o Dr. Bendini e o Dr. Ivan pelo desempenho que tinham tido diante do Banco do Brasil, que era, de fato, um elemento, para mim, bastante valioso. Tanto do Dr. Ivan, como diretor financeiro, como do Dr. Bendini, que tinham tido, à frente do Banco do Brasil, um desempenho bastante significativo. O Banco do Brasil vinha se recuperando desde 2003, que estava numa situação bastante frágil em 2003, ao longo do governo do presidente Lula, e a partir de 2010 começou a apresentar, inclusive, muito bons resultados, o que também a imprensa avaliava nessa mesma direção. Perfeito. Foi a senhora que comunicou ao senhor Aldemir Bendini a indicação dele? Olha, eu convidei o Dr. Bendini para comparecer, já não me lembro se no Alvorada ou no Planalto. E nessa ocasião eu disse ao Dr. Bendini que para mim era importante que ele deixasse a presidência do Banco do Brasil e que fosse para a Petrobras. E eu sabia que para ele não era uma proposta imediatamente atraente, porque ele tinha uma situação mais confortável na presidência do Banco do Brasil, porque os principais desafios ele tinha conseguido superar, e o Banco do Brasil dava lucros significativos. Então, houve uma necessidade de uma persuasão. Eu persuadi o Dr. Bendini a aceitar, junto com o Dr. Ivan. Por que era também complicado? Era a saída dos dois. Mas eles tinham sucessores naturais, pelo que me informaram. E aí foi possível fazer uma transição muito rápida. De um lado, porque eles tinham sucessores naturais. De outro, porque nós precisávamos que fosse com essa rapidez. Que não deixasse um intervalo muito grande entre esse anúncio e a posse. Perfeito. Eu agradeço e aproveito para perguntar, nesta oportunidade em que a senhora conversou com o senhor Aldemir Bendini, aí na semana em que ele foi, efetivamente assumiu a presidência da Petrobras, mais alguém, além da senhora e ele, participaram desta conversa? Se é que a senhora se recorda? Olha, da conversa diretamente com ele, a primeira proposta minha para ele assumir a direção da Petrobras, eu não recordo de ninguém, mas na sequência eu comuniquei ao presidente do conselho, o Dr. Guido Mantega. Eu tinha de comunicar ao presidente do conselho, até porque a gente teria de acelerar o processo, né? Ele, como presidente do conselho, ele era quem fazia a indicação em nome do acionista. Ótimo, perfeito. Antes desta oportunidade que a senhora fez o convite ao senhor Bendini, a senhora alguma vez conversou, em oportunidade anterior,
sobre a potencial indicação dele à presidência da Petrobras? Não, até porque eu vou insistir, para mim era importante. Eu tinha e tenho uma avaliação muito boa da doutora Graça Foster. A doutora Graça Foster era uma pessoa da empresa que combinava uma grande capacidade de gestão e um conhecimento bastante aprofundado, técnico, principalmente de uma área decisiva, que é a engenharia de poços de petróleo. E, para mim, era importante que ela permanecesse e concluísse o trabalho. Há uma série de fatos, principalmente relativos a todo o processo que a Petrobras passava, tornou para ela difícil esse processo. Eu não queria que ela se afastasse, eu tentava evitar o máximo possível. Isso também foi amplamente, eu nunca dei entrevista sobre isso, nem me manifestei sobre isso, mas isso era público e notório. Daí porque, de fato, eu tomei a atitude de trocar a diretoria da Petrobras a partir do fato que eu constatei que ela não ficaria. E aí, diante de todo o retrospecto, o Dr. Bendini na frente do Banco do Brasil foi uma das pessoas que eu pensei que pudesse substituí-la adequadamente. Perfeito. Eu agradeço a resposta e passo aqui a minha próxima pergunta, que se refere, Excelência, a um trecho da denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, na qual a senhora foi aqui citada, e eu vou pedir um esclarecimento da senhora no ponto. Diz a denúncia, com base numa declaração do senhor Marcelo Odebrecht, que a senhora teria constituído o então ministro Aloysio Mercadante como interlocutor do senhor Marcelo Odebrecht para tratar de questões relativas aí à Petrobras e Operação Lava Jato. Eu vou ler o trecho específico e peço para que a senhora, por gentileza, confirme se isso é verdadeiro ou não. Diz a denúncia no ponto, textualmente, o seguinte, Excelência. Aloysio Mercadante havia sido indicado a Marcelo Odebrecht pela então presidente da República Dilma Rousseff como sendo interlocutor para tratar de assuntos relacionados à Operação Lava Jato. Repito isso em razão de uma referência feita no depoimento do senhor Marcelo Odebrecht. É verdadeiro isso que diz a denúncia, Excelência? Veja bem, eu acredito que as pessoas tendem a fazer avaliações se colocando no centro do mundo. Não é necessariamente verdade. Eu fui ministra-chefe da Casa Civil. O que cuida o ministro-chefe da Casa Civil? Cuida de toda a coordenação do governo e de todos os problemas, principalmente os problemas graves que um governo enfrenta. Então, a designação do ministro Mercadante como ministro-chefe da Casa Civil dá a ele essas atribuições. É isso que faz o ministro-chefe da Casa Civil. Cuida de todas as questões. Tinha uma questão que era muito grave, e eu não sei se ainda é. Eu não parei de acompanhar em detalhes, até porque não tenho acesso às fontes. Uma delas era que as empresas que estavam sofrendo investigação da Lava Jato, elas necessariamente estavam tendo problemas na área de retomar os seus financiamentos, internos e externos. Isso criava para o governo um grande problema. Por quê? Porque essas empresas estavam comprometendo seus empregos e os seus financiamentos. Então, a discussão sobre a leniência era uma discussão presente para o governo. Nós discutimos leniência, não apenas através da CGU, da Controladoria Geral da União, da AGU, Advocacia Geral da União, da Casa Civil. Discutimos leniência no TCU com o Ministério Público também, porque achávamos, e eu particularmente continuo achando, que a gente tem de punir maus feitos. Punir executivos ou funcionários que pratiquem maus feitos. Punir quem quer que pratique maus feitos. Agora, as instituições, elas são produtos sociais, elas não podem ser punidas. Da mesma forma como se pratica internacionalmente. Não há
A Siemens, por exemplo. A Siemens é uma empresa que já foi investigada várias vezes, não foi uma só, não, foi várias vezes, por questões de que seus executivos praticaram atos de corrupção. Agora, não se destruiu a Siemens. A mesma coisa era a nossa preocupação. Nós tínhamos, de fato, uma preocupação pública em relação a construir as condições de leniência para que o processo tivesse punição dos responsáveis, mas que se salvasse as empresas de engenharia desse país, que são, não acredito que alguém desconheça, eram elementos essenciais da nossa competitividade, né? E ainda são. Ter empresas de engenharia, eu sou da época de 2003, 2004, 2005, quando não se conseguia uma empresa para fazer um projeto básico, nem um projeto executivo. Por quê? Porque você tinha morto a engenharia nacional. Então, essas empresas, elas tinham de ser preservadas, não através dos seus processos de corrupção, mas através daquilo que é produto, que uma empresa é produto. A empresa é um construto social. Ela não é, pura e simplesmente, a iniciativa de uma pessoa, né? São de vários, um grupo de pessoas. E, portanto, elas têm também um know-how, um conhecimento que é importante para o país. Por isso, sinto que a avaliação desse episódio pelo Dr. Marcelo Odebrecht, se isso é verdade, reduza a questão da leniência em si mesma. É uma forma de interpretar o mundo. Eu não concordo. Perfeito. Eu estou muito satisfeito com os esclarecimentos da senhora, agradeço a sua presença mais uma vez e aproveito para desejar um bom dia. Os demais defensores têm indagações? Sim, excelência. Bom dia, senhora presidenta. Aqui pela defesa de Fernando Reis, eu gostaria apenas de complementar alguns pontos que foram mencionados agora há pouco pela senhora. A senhora comentou, respondendo às perguntas do advogado anterior, que o país vivia alguns problemas financeiros e algumas empresas também passavam por problemas financeiros grandes, e que, nesse sentido, existiam alguns esforços do governo em suplantar essas questões. Especificamente quanto a um projeto da Sete Brasil com o estaleiro Enseada do Paraguaçu. A senhora se recorda de problemas financeiros enfrentados pela Sete Brasil a partir do fim de 2014? Olha, eu me recordo profundamente de algumas coisas que aconteceram em 2014. Eu não sei se o senhor tem, assim, conhecimento de como é que funcionou o mercado de petróleo de 2003 até 2014, segundo semestre de 2014. Mas o que se verificou foi o seguinte: você teve um surto de valorização do preço do petróleo extremamente significativo. Eu lembro que, ao a gente entrar no governo, eu era ministra de Minas e Energia, o preço do petróleo chegou a $13 o barril. E $13 o barril é um preço bastante difícil de assegurar um certo nível de expansão da produção e da atividade. A partir daí, o preço do petróleo teve uma trajetória de alta, a ponto de chegar a $140 o barril. E isso implicava numa certa avaliação das empresas de petróleo, tanto no que se refere à sua capacidade. Elas tinham necessidade de colocar essa abundância de recursos em várias atividades. Não foi só a Petrobras. Qualquer empresa de petróleo, a Chevron, todas as grandes empresas chamadas majors, né, tiveram um processo de expansão acelerado. O que acontece na metade, começa e se acentua na metade de 2014? Começa uma queda do preço do petróleo. Ninguém sabia para onde iria naquela proporção que estava se desenhando. Então, generalizadamente no mundo, há uma queda das chamadas commodities, começando pelas petrolíferas, passando pelas minerárias e indo às alimentícias. É isso que provoca a chegada da crise econômica que a gente tinha evitado desde 2008, 2009, nós evitamos.
a chegada da crise econômica nos países emergentes, no caso nosso, no Brasil. Ora, quando há essa brutal queda do preço do petróleo, apesar do Brasil não ser uma economia, por exemplo, como várias outras que viviam do petróleo dentro do seu orçamento, como é que o petróleo afeta a parte fiscal das empresas, a parte das empresas, porque diminui o lucro, diminui vertiginosamente. E exige que as empresas refaçam todos os seus cálculos. Por quê? Porque tem projetos que vão diminuir, vão deixar de ser efetivos com o petróleo a 80, a 60, chegando até 25, como chegou. Eles vão deixar de ser passíveis de ser executados. Agora, no caso do governo, nós tivemos um baita impacto. Por quê? Porque nós tributamos a Petrobras, tributamos a Vale, tributamos as empresas de alimento. Cai a nossa arrecadação. É isso que significa chegar à crise através da queda dos preços das commodities. Ele chega no Brasil. Chega no Brasil através de processos inflacionários e também de uma queda violenta no lucro das empresas. As empresas perdem recursos bastante significativos. Além disso, você está falando da Sete Brasil. Isso. O impacto na Sete Brasil é o seguinte: quando o preço do petróleo estava alto, o que acontece com os equipamentos? Para você achar uma sonda, para você alugar uma sonda, e uma sonda cobra, muita gente gostaria, ao invés da gente fazer sonda no Brasil, que a gente continuasse afretando. Porque o afretamento de uma sonda, você paga milhares de dólares por dia ou por hora. Então, essa sonda, o preço da sonda no mercado internacional estava alto. Quando cai o preço do petróleo, você passa a ter sonda saindo, você chuta uma moita, sai uma sonda. Por quê? Porque não tem demanda, deixa de ter demanda, acaba a produção. Então, ou a gente entende que o mercado de petróleo, como qualquer outro, flutua, ou a gente vai ter um desempenho das empresas igual ao longo do tempo, e isso não existe. Eu sei isso da Sete Brasil. Eu não sei detalhe da Sete Brasil, porque eu não era mais, eu era presidente, mas eu te digo qual é o quadro de contorno. Perfeito. O contorno eu sei qual é. Perfeito, senhor presidente, mas apenas para arrematar, essa crise na Petrobras, no preço da commodity, também afetou a Sete Brasil? Sem dúvida, afetou tudo. Perfeito. E esse não problema... tem como você criar uma barreira em relação aos equipamentos e aos insumos. Perfeito. Afeta tudo. Todo segmento de petróleo e gás é afetado. Todo. Sem exceção. Perfeito, senhora presidente. Esse problema financeiro fez com que a Sete Brasil deixasse de pagar pela construção de 28 sondas contratadas pela Petrobras. É uma visão, é um tratamento um tanto ou quanto, eu acho assim, superficial falar isso. Não, na verdade é uma constatação, que teve um problema financeiro... Não, mas eu não concordo com a constatação. Tá, houve necessidade de renegociar as sondas. Perfeito. Mas a senhora se recorda de algum esforço... Quando os preços mudam, você renegocia. Perfeito. Mas a senhora se recorda de algum esforço do governo para buscar uma alternativa, para solucionar a construção dessas sondas pela Sete Brasil? Eu me recordo de que o governo fez todo um esforço no sentido de evitar que houvesse descontinuidade nesse processo. Mas, obviamente, há que aceitar que haja certas alterações de preço. Muitas vezes, não querem que os preços se alterem a partir do momento que a realidade se alterou. O que o governo fez foi tentar sistematicamente impedir que houvesse descontinuidade. Perfeito. Sabendo que vai chegar um outro período em que novamente o preço do petróleo vai subir e você terá necessidade de sondas do Brasil, a não ser que se queira só o modelo de importação e transferência de empregos para a Coreia do Sul, a China ou o Japão. Perfeito, senhor presidente, mas o governo doutor, brasileiro... só uma questão, alguma questão mais objetiva relacionada ao caso concreto? Porque as questões das dificuldades econômicas são já conhecidas, isso já foi... Então, objetivamente, sobre o caso concreto aqui, alguma questão?
Houve algum tipo de investimento japonês, ou tentativa de investimento japonês no estaleiro da Enseada do Paraguaçu? Olha, eu não tenho conhecimento assim, detalhado disso. Agora, nós tínhamos uma orientação, sim. A nossa orientação nós não éramos partidários de não haver parcerias entre investidores nacionais e investidores estrangeiros. A gente sempre olhou com muito bons olhos as parcerias entre brasileiros e japoneses. Agora, eu não tenho como especificar aqui o que houve no estaleiro Paraguaçu. O senhor há de convir que não há esse nível de detalhamento por parte da Presidência da República. Perfeito, mas a senhora se recorda de ter participado Não, doutor, eu vou indeferir essa questão, eu não vejo relação nenhuma com o caso concreto aqui. Alguma questão objetiva no caso concreto? Excelência, porque há Não, e eu não sei do que ele fala. Sim, só um minutinho, senhora presidente. É só um fato concreto que está citado na denúncia no que diz respeito ao estaleiro do Paraguaçu. Qual é a relação disso com a questão aqui combinada que é a corrigida da acusação Justamente para demonstrar o poder do presidente Aldemir Bendini. Presidente de quem? Aldemir Bendini. Justamente para demonstrar a questão do poder dele, da influência dele e como que ele poderia lidar com essas questões. Está indeferida a questão, não tem relação objetiva. Mais alguma questão? Não, excelência. Sem mais perguntas. Outro defensor tem indagações? Senhora ex-presidente, bom dia. José Diniz, advogado do senhor André Gustavo. Bom dia. Senhora ex-presidente, o senhor Aldemir Bendini era interlocutor da Presidência da República junto ao Banco do Brasil em assuntos ligados ao Grupo Odebrecht? Olha, o doutor Bendini era interlocutor da Presidência da República como diretor-presidente do Banco do Brasil. Qualquer outra especificação no mínimo, extemporânea. Ele era interlocutor do governo com o presidente do Banco do Brasil. Qual o grau de independência funcional o senhor Aldemir Bendini detinha enquanto presidente do Banco do Brasil? O grau que todos os presidentes do Banco do Brasil têm. Eles executam a sua função fundamental, que é de disponibilizar crédito. E o doutor Bendini sabia que o governo achava importante que houvesse esse instrumento chamado crédito como uma alavanca do crescimento econômico do país. Considerando que o Grupo Odebrecht foi um dos principais financiadores junto ao Partido dos Trabalhadores, do qual Vossa Excelência era afiliada, alguns assuntos de interesse do Grupo Odebrecht, em algumas situações, eram sondados junto à Presidência da República para que efetivamente as decisões fossem tomadas no Banco do Brasil? Olha, eu não tenho o menor, sequer o mais pálido conhecimento desse tipo de atitude do Grupo Odebrecht. Aliás, eu acredito que o Grupo Odebrecht, como qualquer outro grande grupo brasileiro, merecia toda a atenção do governo, não só por parte da Odebrecht, mas em todas as áreas que eles destinavam. Muitas vezes a gente concordava com os rumos propostos pelo Grupo Odebrecht. E é público e notório que muitas vezes também nós discordávamos. Agora, tínhamos uma relação de grande interesse, não porque eles contribuíssem ou não para a campanha, mas pela importância que o grupo tinha, e acredito que ainda tem, na economia brasileira. Sem mais perguntas. Certo, eu vou interromper aqui no tamanho do áudio e retomamos.